ousadia do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe seu exemplo bíblico, por gentileza, Evangelho de Jesus, escrito por Dr. Lucas, capítulo de número 8, verso 40 em diante. Evangelho de Jesus, escrito por Dr. Lucas, capítulo de número 8, verso 40 em diante. Enquanto você localiza o texto, quero nessa noite externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por mais a oportunidade de ser porta-voz da sua palavra, aos meus pastores, aos meus líderes, pela confiança. Deus possa abençoar a todos vocês, a vocês que vieram. Creio que vocês tiveram outras oportunidades, mas você escolheu a melhor, que é estar na casa do Pai, para adorar, glorificar, exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Sou grato a Deus pela minha família, a minha base, meu ministério começa lá. Deus abençoe a todos vocês. Serei bem breve, mas bem objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Todos encontraram? Evangelho de Jesus, escrito por Dr. Lucas, capítulo de número 8, verso 40 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, pediu-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastou todos os seus sustentos com os médicos e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem me tocou? Quantos todos negavam, Pedro, que estava com eles, disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que havia tocado, e como ela foi curada imediatamente. E ele disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe e disse: não temas, crê somente e serás salvo. Não temas, crê somente e serás salvo. Glória a Deus. Se você acredita nessa palavra, se assente glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, texto que acabamos de fazer menção, é um texto bastante conhecido. Particularmente é um texto que eu amo muito. Eu gosto muito desse texto, porque fala a respeito da manifestação e do poder de Jesus nas 4 principais categorias ao qual Jesus operou. É bem certo que você entende que Jesus, nos seus 4 evangelhos, fez 35 milagres, mas João vai descrever que se todos os milagres de Jesus fossem contados,
não haveria livro no mundo que pudesse comportar. Mas esses 4 evangelhos escrevem esses 35 milagres para que a gente cresça os sinais e o poder que Jesus manifestou aqui na terra. No livro de Lucas, Lucas registra 21 milagres, se não falha a memória. E aqui a gente observa 2. Mas dentro do contexto a gente observa 4. Esse texto é interessante porque a gente entende que o maior propósito não foi os milagres que Jesus operou. Os milagres eram propósito, mas os milagres não foi o maior propósito. Vou repetir para você entender isso. Os milagres foram propósito, mas o milagre não foi o maior propósito. Jesus, ele não desceu aqui para a terra apenas para fazer esses milagres. O maior propósito que Jesus desceu aqui na terra para operar foi trazer salvação para toda a humanidade. É interessante eu começar pregando e destacando isso, porque no final dessa mensagem você vai entender por que eu estou destacando essa mensagem. Porque a gente entende que através das multidões que seguiam Jesus, e isso se alongou até nos dias atuais, a gente entende que muitos querem desfrutar daquilo que o céu pode realizar, mas poucos querem viver as exigências do céu. Muitos querem desfrutar daquilo que o céu realiza em nossos meios, mas poucos querem viver, passar as exigências que o céu nos ordena e nos manda. Nesse texto a gente entende que quando Jesus faz, o nome dele é glorificado. Mas quando Jesus não opera, muitas pessoas questionam Deus por que não fez. E quando a gente entende isso, que o maior propósito de Jesus aqui na terra não foi os milagres, mas sim trazer salvação, a gente aprende que não adianta questionar. Tudo é permissão e trabalhar de Deus. Nesse texto a gente entende que Jesus realiza 2 milagres, mas para a gente entender esses 2 milagres, a gente tem que entender todo o contexto, porque nesse contexto Jesus revela 4 manifestações de 4 áreas diferentes. O texto que a gente leu fala que Jesus, ao retornar, é recebido com alegria. E da onde Jesus está retornando? Jesus está retornando da cidade chamada Gadara. E em Gadara existia alguém que necessitava da visitação de Jesus. Em Gadara existia uma alma que necessitava da chegada de Jesus no ambiente. Em Gadara vivia um homem que estava possuído por uma legião de demônios. Esse homem andava nu pelas ruas de Gadara. Esse homem não vivia dentro da sua casa. A sua casa era os sepulcros de Gadara. Esse homem era amarrado a grilhões na intenção de tentar paralisar ele. Esse homem movimentava Gadara de uma forma negativa. E em Gadara existe um clamor de ajuda. Em Gadara existe um clamor de um pedido de socorro. Enquanto passa tempo e aquela sociedade está vivenciando aquilo todos os dias, do outro lado, Jesus já sabia desse propósito e já sabia que ele deveria pisar em Gadara. Só que interessante é que ainda do outro lado, Jesus ainda não havia pisado em Gadara, mas havia uma necessidade.
Jesus reúne todos os seus discípulos e convida a todos a entrar dentro do barco. Jesus disse: passaremos para o outro lado. Jesus não revela o propósito, o porquê ele quer visitar o outro lado, mas ele convida os seus discípulos a apenas a embarcar dentro daquela embarcação. Jesus não fala o que vai acontecer no meio da trajetória. Jesus não revela o propósito que vai acontecer do outro lado. Jesus apenas convida aos seus discípulos para entrar. Então, para os discípulos, porque discípulo significa aluno, e nós somos discípulos de Jesus, a gente tem que entender que no meio da trajetória, Jesus não pode revelar o final. Jesus também não pode revelar o meio. Mas aí ele vai nos convidar para entrar dentro da embarcação. Mas a gente que é discípulo, a gente não pode saber o final. A gente não pode saber o meio. Mas a gente entra na embarcação com uma certeza. Porque Jesus libera uma palavra de confirmação e de certeza. E qual é a palavra, Kaique? Jesus diz: passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Esse passemos é confirmação que mesmo que aconteça no meio da trajetória, é uma confirmação que eles vão chegar do outro lado. Eu estou pregando para alguém que Jesus está convidando a você a entrar na embarcação. E no meio da embarcação pode acontecer muitas coisas, assim como aconteceu nesse texto. Mas Jesus nos dá uma garantia, que quando Jesus está no barco, Ele dá certeza que a gente vai chegar do outro lado. Jesus convida todos os seus discípulos para entrar dentro da embarcação. E no meio da trajetória o texto diz que o vento começa a se levantar. As águas começam a se agitar. E Jesus não está de pé e nem levantado. O texto diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. E os discípulos estavam acostumados com a navegação, porque aqueles discípulos eram pescadores, a maioria. Então eles estavam acostumados com a embarcação, com o mar, com o vento e com as águas. Mas aquilo que eles estavam vivenciando no meio da trajetória fugiu daquilo que eles achavam comum. O texto diz que eles se desesperaram. Ali eles acharam que era o seu fim. Para eles não tinha saída. Mas eles se esqueceram que Jesus ainda estava dentro do barco. E o que me chama a atenção nesse texto é que as águas estão se agitando e Jesus não acorda. O vento está soprando, mas Jesus não se levanta. O barco está agitando para um lado e para o outro, mas não é isso que faz Jesus se levantar. No meio da tempestade se levanta um clamor. Vou de novo. No meio da tempestade se levanta um clamor dos discípulos. No meio da crise, no meio da tempestade, eles começam a clamar: Jesus, o Senhor não está percebendo que aqui será o nosso fim? A gente está padecendo, as águas vão nos consumir, essa tempestade vai virar o nosso barco, aqui é nosso fim. Mas no meio do clamor dos discípulos, Jesus se levanta. Vou de novo. Não é as águas que faz Jesus se levantar. Não é a agitação do barco que faz Jesus se levantar. Não é o som do vento que faz Jesus se levantar.
Mas o que faz Jesus se levantar no meio do barco é o clamor dos discípulos. Ah, se você entendesse o poder do seu clamor, que no meio da tempestade ainda faz Jesus se levantar do seu trono. Porque o salmista no capítulo 12, versículo 5 diz: por causa da opressão dos oprimidos, eu, o Senhor, me levantarei do meu trono. O seu clamor faz o céu se movimentar. A sua oração faz o céu se movimentar. O seu clamor faz Deus se levantar do trono e começar a agir o seu favor. Ah, se você entendesse o poder do clamor e da oração. Quando Pedro estava preso, existia uma igreja que orava por ele. Para Pedro era a última noite, mas para a igreja que orava era a certeza da vitória e da salvação e livramento para Pedro. Porque a oração sai da terra e chega no céu. E a oração que chega no céu gera a resposta que sai do céu e chega na terra. Não, vou de novo. A sua oração sai da terra e chega no céu. E essa oração gera uma resposta que sai do céu e chega na terra. Eu estou pregando para pessoas e Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. E a sua oração gerou resposta. Porque a palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim e eu, o Senhor, te responderei. Só tem resposta para quem clama. Só existe resposta do céu para quem clama. Clame a mim e eu, o Senhor, te responderei. Jesus se levanta no meio da embarcação. Para os discípulos era a morte. Para os discípulos era o fim. Mas eu tenho uma palavra para liberar para a vida de alguém. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Você achou que estava tudo perdido. Você achou que tinha fugido do seu controle. Você achou que estava no fundo do poço. Você achou que esse cenário seria a sua morte. Mas Deus me trouxe com a resposta para você. Esse não é o seu fim. Olha Jesus se levantando no meio da embarcação e liberando uma palavra e dizendo: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Aquilo que parecia a sua morte, Deus tem uma palavra: acalma-te. 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 Esse não é o teu fim. Essa é a primeira revelação de Jesus. Poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a água, sobre o vento, sobre tudo o que diz natureza. Jesus tem governo e tem poder. Só que Jesus ainda precisava chegar em Gadara. E Gadara precisava da chegada de Jesus. Gadara significa sem saída. Só que Jesus pisou em Gadara. Jesus pisa em Gadara. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma alma. Jesus pisa em Gadara. E eu preciso liberar isso para alguém, Lucas. Talvez essa mensagem não é para multidões,
mas seja para uma pessoa. Por causa de um, Jesus vai pisar em Gadara. Por causa de uma alma que necessita, Jesus vai pisar em Gadara. Gadara significa sem saída. Sem saída até Jesus chegar. Eu estou pregando para alguém que já chegou no meio do ano e você está dizendo para Deus: estou sem saída. Parece que os projetos que eu fiz no começo do ano, nada vai para frente. Parece que os pensamentos que eu fiz no começo do ano, nada está sendo realizado. Parece que eu cheguei no fundo do poço, estou sem saída. Mas eu vim liberar a palavra, e a palavra é bíblica. Jesus chegou em Gadara. Alguém já ficou de pé? Jesus chegou em Gadara. Eu vim com a palavra do céu para liberar para alguém nessa noite. O homem das mãos furadas já chegou no ambiente. O homem das mãos furadas já chegou no ambiente. Esse não é o seu fim. Aqui não é sem saída. Jesus chegou no ambiente e a palavra é: eu cheguei, eu vou mudar a tua história. Eu cheguei, aqui não é o seu fim. Eu cheguei, aqui não é a sua morte. Eu cheguei na sua Gadara. Quem pode glorificar o Deus? É Macanebassai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem é sensível à chegada dele? Quem é sensível aos passos dos pés dele? Porque eu estou sentindo, meu amigo Espírito Santo falar no meu coração. Ele está passeando no meio de nós. Ele está passeando no meio de nós. Ele está passeando no meio de nós. Até agora, Gadara completava com seus olhos apenas manifestação do inimigo. Mas eu tenho uma palavra para liberar. Quando Jesus pisou em Gadara, ele estava anunciando para Gadara: a partir de agora, os teus olhos começarão a contemplar a minha glória. A minha glória, a minha glória. Eu vim com a palavra para a vida de alguém, e eu vim dar lugar para Deus mesmo. Até alguém dentro da sua casa, você apenas contemplou o inimigo fazer bagunça, o inimigo fazer adoraça. Mas nessa noite, Deus tem uma palavra para contemplar. A partir de hoje, os teus olhos começarão a contemplar a manifestação e a glória de Deus. Dentro daquela casa não será mais ninho do diabo, não verá mais a manifestação do inimigo. Sabe quem vai começar a andar lá? O Espírito Santo. Sabe quem vai começar a andar lá? O Filho. Sabe quem vai começar a andar lá? O Pai. Não, não, não. A sua casa não vai ser palco de Satanás. A sua casa será palco da glória de Deus. Quem pode abrir a glória? A boca para enquanto você aumenta o nível da sua adoração,
enquanto você aumenta o nível do seu glória, enquanto você aumenta o nível do seu aleluia, Deus toma a minha boca para dizer: é guerra, é guerra. Enquanto você marcha aqui, Deus quebra o laço lá. Enquanto você marcha aqui, Deus visita lá. Enquanto você marcha aqui, Deus quebra as correntes lá. Quem está comigo vem. Quem está comigo vem. É guerra, é guerra. Eu estou sentindo Ele trabalhando aqui. E Ele está dizendo assim: Kaique, avisa a minha noiva, avisa a minha noiva, que eu estou quebrando grilhões, eu estou quebrando correntes. O inimigo vai perder as forças. O inimigo já perdeu essa guerra, porque se ele se levantou para cair. Porque quem acabou de pisar em Gadara é o leão da tribo de Judá. Quem pisou em Gadara, ele governa. Quem pisou em Gadara, ele movimenta no mundo espiritual. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Jesus chegou em Gadara. Jesus chegou em Gadara. Jesus chegou em Gadara. Esse homem que havia há muito tempo recebendo aquela legião de demônios, quando Jesus pisa em Gadara, os demônios corre na direção de Jesus. Eu amo esse texto, porque o normal, Davi, os demônios sabiam que quando Jesus chegava em Gadara, na vida daquele homem tinha acabado a festa daqueles demônios. O normal, Davi, era aqueles demônios fugir da presença de Jesus. Mas o texto diz que eles correm na direção de Jesus, se prostra nos pés de Jesus e começa a dizer: o que tu fizestes aqui, Filho do Deus Altíssimo? Filho do Deus Altíssimo. Eu amo esse texto, porque os teus demônios reconhecem quando Jesus pisa no ambiente. Porque os demônios, quando abrem a sua boca, respondem às perguntas dos discípulos. Os discípulos andavam todos os dias com Jesus, mas quando Jesus acalmou a tempestade, a pergunta dos discípulos é: que homem é esse? Que homem é esse? Quem é ele? Que quando abre a sua boca, o mar e o vento se aquietam. Aí quando Jesus pisa em Gadara, os demônios respondem a pergunta dos discípulos: eu sei que tu és. Se os discípulos ainda não sabiam quem Jesus era, quando Jesus pisa em Gadara, os demônios reconhecem que acabou de chegar. Tu és Filho do Deus Altíssimo.